Fala galera concurseira, tudo bem? Aqui é o Professor Hector do canal Concurseiro da NASA. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não é inscrito, por favor, nos ajude nesta caminhada rumo aí os 100 mil inscritos no canal. Se inscreva no canal, ative o sininho para você receber mais informações e conteúdo de relevância, tudo que remete a concursos e também informações de oportunidades em geral, tá bom? Vamos lá. Primeiro, já quero destacar a nossa capa lá da Agência Brasil, no portal Infomoney, se você quiser acessar, infomoney.com.br. Na aba lá de política, nós temos como slogan da matéria, foi publicada hoje, 9 de setembro de 2020, dizendo assim, economia com reforma administrativa deve chegar a 300 bilhões, diz Guedes. Claro que essa é uma perspectiva para os próximos 10 anos. Eu não vou entrar muito no mérito da matéria, tá? Mas a gente pode perceber que existe aí os cálculos, os economistas divergem bastante aí desses valores e alguns dizem que esses valores estão aí nas mãos de grandes empresários que devem à União. Talvez se houvesse um rigor maior na cobrança de algumas dívidas que existem em relação a empresas, clubes de futebol, em relação ao governo, acredito que esse valor talvez em 1 ano, 2 anos seria possível de arrecadar, mas essa é apenas a minha opinião. Vou mostrar para vocês que a grande campanha e propaganda da reforma administrativa é essa economia no funcionalismo público, Se é bom ou não, isso aí só o tempo dirá. Agora, onde que a gente pode encontrar os principais pontos dessa reforma? Bom, a gente pode encontrar lá no site do Senado, www.12.senado.leg.br. Lá você vai encontrar os principais pontos dessa reforma que foi proposta pelo governo. Essa proposta ela tem sido alvo de muitas pessoas, muitos funcionários públicos e outras categorias estão vindo contrários a essa proposta, porque ela traz alguns pontos polêmicos. Eu vou abordar aqui com vocês alguns pontos polêmicos, tá bom? E aqui, pessoal, não tem negócio de mimimi e propaganda não, igual alguns estão fazendo por aí, certo? Essa reforma administrativa é coisa séria, não é brincadeira, tá? Muitas pessoas estão colocando aí como, não, isso aí é importante, não vai alterar nada, e continuam vendendo seus cursos caríssimos, cursos preparatórios de valor absurdo, tá? Não vou entrar aqui com nomes, mas eu queria que chame a atenção de você, concurseiro, para isso, tá? Cuidado com os logos, tá bom? Então vamos lá. Os principais pontos aqui foram tocados pela reforma administrativa. Primeiro, segundo eles, essa reforma ela vale para os servidores do Executivo, Legislativo e Judiciário, das 3 esferas da Federação, União, Estados e municípios. Então, essa reforma vai valer para todo o funcionalismo público, tá? É um projeto de lei, é uma lei federal, que vai ser feito aí, ser votado, aprovado ou não nos próximos dias na Câmara e no Senado. Olha só valerá para quem ingressar no setor público a partir da promulgação da emenda constitucional. Então, essa regra nova, ela vai valer para os novos concursados. Então, para quem já é concursado, como é meu caso, como o caso de outros colegas, não vai ter efeito sobre eles. Talvez a longo prazo sim, mas não de início. Agora você, concurseiro, que sonha e almeja entrar na carreira pública, estuda pra caramba, rala sua, quer conquistar sua vaga no concurso público, você vai ser o grande afetado. Então fique alerta a isso aí. Não deixe as pessoas tirarem o seu sonho, tá bom? Então, aqui ele volta aqui dizer que pros atuais servidores não muda nada, continua com seus direitos, tá bom? Agora aqui, Aí aqui tem um detalhe aqui que me chama a atenção em relação à abrangência da reforma administrativa. Olha só, não vale para os chamados membros de poder parlamentar, aí os parlamentares entre os deputados, senadores, certo? Juízes, desembargadores, ministros de tribunais superiores, por exemplo, ministros do STF, ministros do STJ, do STM, promotores, procuradores da República. Olha só o que está sendo aportado aqui, a informação. O governo alegou que haveria vício de iniciativa
e não poderia propor mudanças para tais tipos de agentes públicos pertencentes a outros poderes. Também não vale para militares. Essa reforma administrativa, ela terá uma abrangência limitada. Então a gente percebe que o funcionalismo do primeiro escalão, que é, digamos assim, o suprassumo do funcionalismo público, é onde ali ocorrem os maiores gastos com folha de pagamento, esses estão de fora da reforma administrativa, incluindo os militares. Nada contra os militares, mas é um ponto a se pensar. Poxa, você vai ter uma reforma administrativa que é para tentar enxugar um pouco os gastos da máquina pública, e aí esses que ganham o topo dos salários, por exemplo, parlamentar, político, deputado, senador, que ganha um salário aí superior a 30 mil reais, juízes, desembargadores com salário superior a 40 mil reais, fora as regalias que esses camaradas possuem, né? Então isso aqui, pessoal, é pra gente refletir, tá? Que eu não tô com nenhum tipo de viés político, tá? E nem incitando você a ter nenhum tipo de opinião política em relação a isso. Propondo para você um debate aqui aberto, uma reflexão para que você, tome partido da situação que está ocorrendo sobre essa reforma administrativa, tá bom? Que isso aqui não é dito, tá? Nem pelos veículos de mídia, isso aqui não é dito por uma maioria aí de empresas que trabalham no ramo dos concursos. E eu estou trazendo para você em primeira mão essas informações e deixando aqui a fonte que vocês podem consultar, tá bom? Outra coisa aqui que eu acho interessante, que eu acho que vem muito assim ao desejo de quem presta concurso público, que é o sonho da estabilidade, tá certo? Então a estabilidade também é um ponto que foi mexido por essa proposta de emenda constitucional. Olha só, para os atuais, vamos analisar aqui a situação dos atuais. Para os atuais servidores, nada muda, como diz a Constituição. Só é possível demitir em 3 hipóteses: processo administrativo disciplinar, que é o PAD, por decisão judicial transitada em julgado, que aí entra aí a justiça em cena, ou por insuficiência de desempenho que ainda não foi regulamentado, tá bom? O indivíduo que não desempenhar suas funções adequadamente, não trabalhar, faltar por uma série de dias na sua repartição, ele vai ser desligado. Agora, a partir da PEC, o que vai acontecer? 2 situações distintas. Para ocupantes de carreira de Estado, por processo administrativo disciplinar, mantém, o que já era, por decisão judicial transitada em julgado, ou por decisão colegiada. Olha só, acrescentar essa decisão colegiada aqui. Agora um adicional aqui, por insuficiência de desempenho, que será finalmente regulamentada na próxima fase da reforma. Essa insuficiência de desempenho vai ser regulamentada na próxima reforma, nessa PEC. Agora imagina só, isso aqui, gente, é um problema, porque isso aqui vai dar margem para ter muita perseguição política. O funcionário público vai ter muita perseguição, porque ele pode estar apresentando bom desempenho, mas se for contrário aos interesses do agente político, pode ser que aquele indivíduo seja prejudicado, né? Então um ponto a mais que eu vejo como um problema dessa reforma. Olha só, os demais, para os que têm vínculo por tempo indeterminado, haverá a possibilidade de demissão e outras hipóteses previstas em lei a ser aprovado pelo Congresso. Então, os demais que têm vínculo por tempo indeterminado, ou seja, que já estão estáveis no serviço público, poderão ser demitidos em outras hipóteses que forem levantadas. Então, aí mais um problema que eu estou vendo em relação a essa questão de estabilidade. E quando eu falo problema, não eximindo o servidor público da sua responsabilidade, porque o funcionário público, segundo a própria Constituição, ele tem que tratar dos interesses públicos, ele tem que cuidar para prestar um bom serviço público, um bom atendimento público. Então cabe a você, usuário do serviço público, cobrar do agente público qualidade na oferta do seu serviço. Agora a gente não pode também generalizar, dizer, o serviço público é ruim, então todo mundo do funcionalismo público não presta. A gente não pode generalizar. Existem bons funcionários que desempenham um bom papel, trabalham com destreza, honestidade. Existem os maus funcionários. Então cabe a cada um de nós, usuários do serviço público, cobrar e saber dos nossos direitos, tá bom? Olha só, um ponto aqui, destaque também dessa parte de estabilidade, fala aqui, o governo garante que nenhum servidor será desligado por critérios arbitrários ou preferências político-partidárias. Olha só, o governo garante. Então, quando você fala que o governo garante, você já fica com medo, né? Não dá para confiar muito. Olha só, continua o texto dizendo: independentemente de seu vínculo.
Além disso, informa que decisões relacionadas ao desligamento serão colegiadas, isto é, que não sejam tomadas somente por uma pessoa, tá? Mas isso aqui não quer dizer muito, tá bom? Isso aqui não quer dizer muito, pessoal, porque hoje em dia, mesmo os colegiados, mesmo as corporações, existem sim pessoas ligadas ao poder dentro das sindicatos, dentro de órgãos colegiados, infelizmente existe isso aí. Então esses pontos, pessoal, são pontos preocupantes em relação à estabilidade, em relação à abrangência. E também outro ponto aqui que eu queria destacar é sobre progressão. Olha só, progressão ou promoção, era uma forma de provimento. Tem até uma música no passado se cantava muito, que eram formas de vacância. A música era assim, ó: exonerou, faleceu, demitiu, promoveu, aposentou, readaptou, POC é vacância. Então, a forma de vacância, promoção. Então, ó, mexeram também na promoção com a reforma. Fica proibida a progressão ou promoção baseada somente no tempo de serviço. Então o indivíduo pode passar 50 anos, 100 anos trabalhando no serviço público. Ele não fica proibido. Ele não vai poder ser promovido por essa questão. Então mais um problema que eu vejo como um fator negativo para essa reforma aí, tá bom? Redução de jornada. Atualmente existe redução de jornada para funcionários mais antigos, que já tem muito tempo de trabalho no funcionalismo público, então há uma redução. Olha só o que vai acontecer com a nova reforma. Fica proibida a redução de jornada sem a consequente redução de salário, exceto por motivo de saúde. Então, se o indivíduo reduzir a jornada dele de trabalho, o salário também é reduzido. Tá? Não importa se ele tenha passado 40 anos trabalhando, ele vai ter o salário reduzido. Vedada a redução da jornada e da remuneração para os cargos típicos de Estado. Pessoal, então são essas coisas que a gente fica meio preocupado. E aí eu pergunto, será que vale a pena passar uma reforma assim, unicamente porque vai economizar 300 bilhões para o governo, né? E a gente vendo que muitos dos direitos que foram alcançados ao longo de anos podem serem suprimidos, né? Você como concursado, você como concurseiro, qual a consciência, qual o posicionamento que você tem diante de uma situação como essa? Ah, professor, e o que eu posso fazer, professor? Só reclamar vai dar jeito? Não, pessoal, não vai dar jeito, certo? E é por isso que eu mostrei para vocês aqui, ó, o site do Senado, tá certo? No site do Senado, você vai poder analisar o que está em pauta, tá certo? O que está em pauta para você votar, você participar, tudo bem? Então, ó, você pode vir aqui lá na parte lá inferior do site, do próprio site, e você vê lá, ó, serviços especiais, assessoria de imprensa, expediente. Você pode ir lá no Fale Conosco, você pode ir no guia de informações, para que vocês possam verificar, né? Olha aqui o expediente, ó, o expediente do Senado, da Câmara, para vocês verem o que vai ser votado em determinado dia. E a partir disso você votar, né, a favor ou contra. O meu voto, já deixei aqui bem claro, o meu voto, sou a favor de uma reforma administrativa, sou favorável, mas eu sou favorável desde que essa reforma seja para todos, incluindo os políticos, incluindo os juízes, incluindo todos, porque não há exceção. Segundo a própria lei, né, a lei mostra, a Constituição Federal diz que todos somos iguais perante a lei. Então, o tratamento tem que ser igual, tá certo? Eu acredito que foi importante essa análise e se você puder, né, acompanhe os períodos de votação dessa proposta de lei. Existem outras reformas que estão passando, a gente depois vai trazer aqui para vocês. Eu trouxe aqui para vocês simplesmente essa informação que está em pauta, tá bom? Eu aguardei alguns dias para poder analisar melhor um pouco as propostas e tirar uma conclusão, tá bom? Eu agradeço por sua atenção. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe e, pessoal, vamos unir as nossas forças. Unidos somos mais fortes. Vamos votar contra ou de acordo com a sua consciência, né, a favor dessa reforma. Mas não vamos participar, vamos deixar essa oportunidade de lado, não vamos deixar essa oportunidade passar. Vamos lá no site da Câmara, no site do Senado, acompanhar as datas de votação e vamos votar.
Se votarmos conscientes, se fizermos pressão positiva nesse caso, nós conseguiremos resguardar os direitos dos funcionários públicos, dos servidores, dos concurseiros, que um dia serão concursados. Bom, lembrando que as reformas precisam acontecer desde que as reformas sejam equilibradas e sejam justas. É melhor que se economize menos, mas que todos participem. Eu acredito que todos participando de uma reforma, a economia talvez seja até maior. Então essa é a minha opinião, meu ponto de vista. Agradeço por sua atenção. Fique com Deus e a gente se vê no próximo vídeo, se Deus quiser. Até mais!